Boa tarde, meu povo. Vamos fazer nossa correção, né? Fazemos a correção e já fazemos novamente a revisão da nossa avaliação de segunda, não é isso? Muito bom. Então, nossa avaliação será sobre répteis, dinossauros e aves, tá bom? Primeira perguntinha. A primeira pergunta era a seguinte, em relação aos répteis, né? Afirmando que a pele dos répteis é grossa, seca e impermeável. E por isso tem uma camada de células ricas em quê? Em proteínas, queratina, melanina ou âmino. Vamos ver o que vocês colocaram. Então, a grande maioria marcou a letra B, né? 28 dos 35 marcou a letra B, ou seja, como nós tínhamos discutido na aula, né, o que torna essa pele seca, impermeável e grossa também é exatamente a presença de células ricas em queratina. Segunda questão. Novamente, em relação aos répteis, marcar a alternativa correta. Respiram através da pele, possuem brânquias na fase larval, não ocorrem trocas por meio da pele e os pulmões dos répteis são mais desenvolvidos que dos anfíbios, ou, assim como os anfíbios e peixes, os répteis são endotérmicos. Apenas uma está correta, né? Vamos ver qual é essa correta. Então, novamente, a maioria marcou a letra C, né? A letra C que diz que não ocorrem trocas gasosas por meio da pele. Essas trocas ocorrem através dos pulmões, né? Que são bem mais desenvolvidos que o dos anfíbios. Então, nós vimos que os anfíbios, eles utilizam-se da pele também para fazer a respiração. No caso dos répteis, não. Eles utilizam os pulmões que são bem mais desenvolvidos, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, respiram através da pele, não, né? Possui brânquias na fase larval? Também não. Na verdade, nem existe essa fase larval, né? Assim como os anfíbios e peixes, os répteis são endotérmicos, também vimos que não, né? A temperatura do seu corpo não é constante, certo? A temperatura do corpo ela vai variar de acordo com o ambiente. Terceira pergunta. Em relação à reprodução dos répteis, indique a alternativa incorreta. Agora a gente vai marcar a que está errada. Certo? Então, 3 estão corretas e apenas uma está falsa. A primeira diz o seguinte, em relação à fecundação, diz que é interna e o desenvolvimento do embrião dentro de um ovo com casca favorecem deixa eu ver, finalzinho. Enfim, favorece a conquista do ambiente terrestre, certo? B. Dentro do ovo, o embrião fica protegido contra a desidratação. C. Há reservas de alimento, né, a gêmea clara, e o embrião fica mergulhado em uma bolsa de água chamada de âmnion. E a letra D diz que a fecundação é externa e o desenvolvimento dentro do ovo, com a casca, favorece a conquista, novamente, no finalzinho, favorece a conquista do ambiente terrestre, certo? Então, vamos ver o que vocês colocaram aqui. Aí, aqui já não foi tão grande a maioria, né? Mas, novamente, uma maioria, né? 18 marcaram a letra D, que diz que a fecundação é externa e o desenvolvimento do embrião favorece a conquista do ambiente. Então, o que tem de diferente, por exemplo, da letra A, né? Que diz que a fecundação ela é interna. Então, a diferença, o que torna a letra D falsa é exatamente essa questão, né? Que a fecundação ela não é externa, a fecundação é interna. O desenvolvimento, sim, é dentro do ovo, mas a fecundação ocorre internamente. Então, o que está de errado é exatamente essa palavrinha externa, tá certo? Beleza. Vamos para a quarta. Deixa eu só ajeitar aqui que tá aqui A. Peraí, só um instantinho. Tá aqui D e tem A, né? Tá para ficar bonitinho. Pronto. Vamos lá.
o seguinte, a quarta questão. Os primeiros répteis surgiram há cerca de 360 milhões de anos, quando o clima da Terra ficou mais seco, não é isso? Esses primeiros répteis, eles evoluíram de quê? Dos anfíbios, dos mamíferos, dos peixes ou dos artrópodes? Vamos lá. Então aqui, ó, uma maioria agora sim, marcou aí a letra A, que evoluiu dos anfíbios, né? Teria a evolução dos répteis, teriam sido dos anfíbios, né? Os anfíbios, eles têm aquela transição, água e terra, tá certo? Os répteis evoluíram a partir deles. Quinta questão. Há 65 milhões de anos ocorreu uma extinção em que várias espécies de plantas, invertebrados e répteis, incluindo os dinossauros, deixaram de existir. A hipótese mais aceita é de que essa extinção foi provocada por... O que foi que provocou? Nós discutimos bastante, né, durante a aula e durante a revisão de segunda, certo? E como teria ocorrido essa extinção, né? Não apenas dos dinossauros, mas também de algumas espécies de plantas e invertebrados, e também répteis. Foi o surgimento da espécie humana que ocasionou isso? Foi um dilúvio? Foi a queda de um asteroide ou foi a queda de um satélite? Então vamos ver aqui. Vocês colocaram. Então vocês colocaram aí também a maioria, né? A queda de um asteroide, como nós discutimos lá na aula, né? O asteroide teria feito isso, né? Levantado uma grande nuvem de poeira, impedindo que a luz do Sol chegasse até a Terra. E sem a luz do Sol, as plantas não conseguiram realizar a fotossíntese. E os animais que se alimentavam das plantas também não tinham alimento, e isso aconteceu, essa extinção de algumas espécies de plantas e também de alguns animais, incluindo os dinossauros. Sexta questão. Nas aves aparece uma característica que também é presente em mamíferos, chamada de endotermia ou homeotermia. Essa característica está relacionada com... Então, a gente falou bastante já em relação à temperatura corporal, né? Não só, já falamos dos peixes, já falamos também dos anfíbios, certo? E agora das aves, certo? Então, a gente já está percebendo que está havendo uma mudança em relação a isso, né? Então, no caso das aves, essa característica é diferente lá dos anfíbios, né? Está relacionado com o quê? Com a capacidade de manter a temperatura do corpo constante através do calor do ambiente, a necessidade de se manter em locais quentes para se aquecer, a necessidade de manter em ambientes frios para esfriar o corpo, ou a capacidade de manter a temperatura do corpo constante através do seu metabolismo. Então, aqui na sexta questão, vocês foram bem divididos, né? Mas exatamente isso, né? Assim como na primeira atividade, algumas pessoas confundiram novamente a letra A com a letra D, principalmente, né? Porque a letra A, ele diz assim, a capacidade de manter a temperatura do corpo constante, é isso, né? A endotermia, os seres que têm esse processo, né? Eles conseguem manter a temperatura constante, assim como nós, os mamíferos, o ser humano e o mamífero de um modo geral. Só que isso se dá não por conta do ambiente. Eu não preciso, por exemplo, estar lá no sol para que a temperatura do meu corpo fique em torno de 36,5, 37 graus. Se eu estiver, por exemplo, dentro de casa, num ambiente frio, mantém-se essa temperatura. Ou seja, o que faz com que a temperatura se mantenha constante não é o ambiente, como está dizendo na letra A, e sim o nosso metabolismo, como está dizendo na letra D. Então, o certo é a letra D. Sétima questão. Em relação à respiração das aves, marque a alternativa errada, incorreta. As trocas gasosas ocorrem nos sacos aéreos. Os sacos aéreos acumulam o ar inspirado pela ave e o bombeio para o pulmão, né, aumentando a eficiência. As trocas gasosas ocorrem nos pulmões, aos quais estão ligados esses sacos aéreos. E as aves possuem um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, lembrando que aqui eu tenho uma alternativa errada e 3 corretas. Vamos identificar qual é essa falsa, né? E aí vocês marcaram a letra A como sendo a falsa, né? Foram bem divididos essa aí. A maioria acertou, mas houve aí muita gente foi aí na letra C, né?
que diz que as trocas gasosas ocorrem nos pulmões, as quais estão ligadas aos sacos aéreos. Isso não é falso, é verdade, né? A gente confundiu, mas isso é verdade. Elas ocorrem nos pulmões, tá certo? Beleza. E o que estaria errado era a letra A, né? Tá dizendo que ocorre nos sacos aéreos. Não é, é nos pulmões, tá certo? Muito bom. Vamos para a oitava questão agora. Oitava questão. O canto produzido na seringe tem várias funções. Nas alternativas, marca aquela que não está relacionada com a função do canto das aves. Beleza, então olha só. Aqui não está relacionada, tá bom? Então 3 está relacionado e 1 não está. Marcar território, atrair o sexo oposto, alertar os companheiros ou predadores, facilitar a obtenção do alimento. Então, qual dessas alternativas não está relacionada com o canto? E aqui. Então, aqui vamos lá. 57%, né, aqui em verde, marcou aí a letra D, né, que é facilitar a obtenção de alimento, que é exatamente um total de 20 alunos, certo? Marcou a letra D, que é a que está correta, né? Das 3 é a que está, é a falsa, não é isso? A alternativa correta, mas das 4 a que está a falsa é essa, né? As outras 3 são corretas, né? Marcar território, atrair o sexo oposto e alertar os companheiros. Muito bem. Nona questão. Várias espécies de aves apresentam comportamentos sexuais muito elaborados e relacionados à competição por território e à conquista da fêmea. Eles fazem o que? Dança, exibição da plumagem, etc. Em relação à reprodução das aves, marca a alternativa incorreta. Novamente, nós temos uma errada entre as 4 alternativas. Os sexos são separados, a fecundação é interna, as aves são todas ovíparas ou a fecundação é externa. Então aqui a gente já, uma das questões a gente meio que falou disso aqui, né? Vamos ver aqui então. Então, olha só, a maioria marcou aqui a letra D, né? Na verdade, 21 dos 35 marcou a letra D. A fecundação é externa, exatamente aquilo que a gente tinha falado naquela outra questão, né? Então, a fecundação, na verdade, ela não é externa, ela é interna. O desenvolvimento é que acontece externamente, né? No ovo. E, por último, a 10ª questão, que diz o seguinte: o ovo das aves é semelhante ao dos répteis e tem função de proteger o alimento e o embrião, e alimentar o embrião. Vamos marcar novamente a alternativa incorreta. A letra A diz que o maior ovo conhecido é o avestruz, cerca de 20 centímetros de comprimento. A letra B diz que a maioria das aves constrói ninho com gravetos, gramas, pelos, penas, barros, etc. A letra C fala que o ninho também protege os ovos contra os predadores. E a D diz que após o tempo de incubação, que é igual para todas as espécies, ocorre a eclosão do ovo, a casca se quebra. Vamos ver aqui. 10ª questão. E os filhotes saem. Então, vamos lá. A alternativa incorreta que vocês marcaram foi exatamente a letra D. Certo? O que tem de errado aqui? Exatamente aqui, ó. A tempo de incubação que é igual para todas as espécies. Então, quando ele diz que é igual para todas as espécies, ele está tornando essa afirmativa falsa, que varia de espécie para espécie, tá bom? Isso é que torna a alternativa errada. Beleza? Então, bons estudos e até a nossa avaliação na segunda-feira.